Vamos às apresentações. Todo ano, toda vez que eu vou usar as redes sociais, eu tenho que me apresentar. Meu nome é Luiz Pimentel, sou idoso, tenho 87 anos, sou negro e sou deficiente visual. Uso minhas redes sociais para dar algumas informações ou até questionar algumas coisas que as pessoas ignoram. Ou as pessoas podem até questionar também o que eu falo. Pode até me perguntar, questionar, porque às vezes eu penso que estou certo, não estou. Mas por isso que eu uso as redes sociais. Como hoje é o último dia de carnaval, 2023, amanhã já não é mais carnaval, segundo as normas, então escolhi um texto que fala do carnaval. Então eu pergunto, o texto é o seguinte: o carnaval e a igreja, será que tem alguma relação entre um e outro? O carnaval e a igreja? Vamos dizer assim, a igreja católica. Por que a igreja católica? Porque as festas populares da Bahia, todas elas, com algumas exceções, ou seja, 3 exceções: a festa de Iemanjá, o dia da Baiana do Acarajé e o dia do samba. Essas 3 festas não têm relação com a igreja. Apesar de que no sincretismo religioso, Iemanjá é Nossa Senhora da Conceição. Mas a fé de Iemanjá não cuida nada disso, só cuida só do orixá Iemanjá. Então, a gente sabe que essas não têm relação com a igreja. Mas todas as demais têm relações com a igreja. E o carnaval tem relação com a igreja? Qual é a relação da igreja com o carnaval? Bom, que existe, existe. Vamos ver. O carnaval, as pessoas pensam que é uma festa brasileira. Não é uma festa brasileira. Não é nem europeia. É uma festa que, pelas anotações na internet, em relatos, ela é do Oriente Médio. Talvez lá 350 anos antes de Cristo já se fazia a festa da carne na Pérsia, lá onde é a Pérsia hoje. Hoje é o Irã, seria Teherã, que é a capital da Pérsia. Ou no Iraque, que naquela época era a Babilônia. A Babilônia, acabou a Babilônia, hoje é Iraque, e a capital do Iraque é Bagdá. Então já existia essa festa. Mas existia em outros países também, em outros países, não da Europa, mas do Oriente Médio. Do Oriente Médio foi que trouxe o carnaval para a Europa. O que dizia, chamava festa da carne? Então a festa da carne, eram 3 dias a festa da carne: domingo, segunda e terça, onde podia-se tudo. Hoje é pior ainda. Hoje pode-se tudo e mais alguma coisa, porque hoje é escancarado. Hoje é totalmente escancarado, então se pode tudo. As pessoas fazem o que querem no carnaval e não tem nem censura, porque é o carnaval. Pois é, tem essa festa da carne, desses 3 dias. No 4º dia seria o dia do arrependimento. As pessoas se arrependeram daquilo tudo que fez naqueles 3 dias de festa. Não só o arrependimento, mas a constatação de que aquilo precisava ser perdoar a si próprio, pedir perdão a Deus por aqueles pecados que cometeu. Uma reflexão. Seria o dia da reflexão. Era assim que funcionava. E do 4º dia, tinha um período quaresmal, se chama de quaresma, Mateus chama quaresma, que é da quarta-feira, que depois passou a ser chamada de quarta-feira de cinza, até o domingo de Páscoa. Era aí. Então está aí a relação. Termina a festa da carne, começa o período quaresmal, que termina no domingo de Páscoa. Que o domingo de Páscoa já era uma festa, já antiga, que fazia parte dessa reflexão com a festa da carne e o carnaval. Mas muita gente acha que a festa da Páscoa é a ressurreição de Cristo. Foi a coincidência. Cristo ressuscitar no 3º dia, que foi no domingo de Páscoa. Porque o próprio Jesus foi fazer parte, foi para Jerusalém para fazer parte da festa da Páscoa. Bom, vamos contar a história melhor. E Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o grande arquiteto do universo, o maior líder especial
espiritual de todos os tempos. Jesus. O que se sabe de Jesus? Pela história sagrada, nós sabemos que Jesus, da data do seu nascimento e até os 12 anos. Daí para lá não se sabe muita coisa sobre Jesus. Porque ele devia viver uma vida pacata. Jesus era judeu, filho de José e Maria, falava o aramaico lá na Judéia, era a língua que Jesus falou no mundo, e era filho do carpinteiro. Naturalmente, dos 12 aos 30 anos, ele vivia uma vida pacata lá de carpinteiro, porque ele não sabia ainda da sua santidade. Jesus não sabia da sua santidade. Mas Jesus era jovem, como todo jovem gosta de festa. Jesus dançava nas festas de aniversário dos amigos, bebia vinho, era uma pessoa comum. Então diz que seu primeiro milagre foi exatamente na festa de aniversário de um dos seus amigos, que acabou o vinho, e Jesus transformou a água em vinho. Foi aí que ele tomou consciência da sua santidade, que ele não era mais uma pessoa comum. Ele já fazia suas peregrinações, já fazia suas... Mas não tinha a ideia do que ele ia ser o Deus. Mas ele já fazia suas palestras. O que Jesus ensinava? O bem, o perdão, a amizade, a lealdade, a igualdade e a fraternidade. Jesus não teve igreja, não teve religião. Ele pregava isso. Bom, a partir desse dia, foi que Jesus tomou consciência de que ele era um Deus, que ele era um santo, não era pessoa comum. Então, o que Jesus fez? Jesus curou doentes, aleijados, cegos, leprosos, andou sobre as águas e teve o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que tinha só 5 pães e 5 peixes, ele alimentou mais de 5.000 pessoas com esses pães. Então, isso que a gente sabe da história sagrada de Jesus, mas a gente sabe realmente que Jesus foi quem crê em Jesus, quem é religioso que crê em Jesus, sabe que Jesus foi o líder espiritual e ainda é. Eu acredito, continuo acreditando em Jesus como o maior líder espiritual, eu gosto dele e acho que ele é o grande arquiteto do universo. Pois é. Então foi aí que Jesus precisou participar da festa da Páscoa, que era no domingo de Páscoa, o último domingo depois da festa da carne. Ele foi para Jerusalém, era conhecido como Rabi da Galileia, e foi aclamado pelo povo, com ramo de flores, de folhas. As pessoas colocavam até seus capotes, suas capas, seus mantos, para ele passar por cima, ele montado no seu asno, um jumento que ele passava. Foi acolhido assim em Jerusalém. Já sabiam que ele era o Rabi da Galileia, que fazia milagre, fazia tudo. Mas ele foi para Jerusalém para fazer parte da festa da Páscoa. Na segunda-feira, Jesus começou a fazer sua pregação. Mas Jesus já sabia que ele ia ser morto, que ia ser crucificado, que ia sofrer tudo. Ele já sabia, se ele já era um santificado. Então, ele começou a fazer suas pregações lá na Judéia, em Jerusalém. Isso incomodou as autoridades romanas, porque ele falava em um novo reinado. O que entendeu as autoridades de Roma? É que ele queria tomar o reinado do imperador, de César. E quem era César naquela época? Quem era o imperador César? César era Tibério, o segundo imperador de Roma. Tibério era filho adotivo de Augusto, que também é o primeiro imperador de Roma, herdeiro do trono e também genro, porque casou com a filha do imperador Augusto, Júlia. Então, essas características de Tibério. Mas Tibério já não estava mais como imperador, quer dizer, ele era o imperador, mas as coisas do império ele não cuidava. Quem cuidava era seu sobrinho Calígula. E ele estava lá para escrever o seu manuscrito. Ele se exilou numa ilha grega para escrever seu manuscrito. E foi lá que ele escreveu seu manuscrito. Eu li o manuscrito de Tibério. É bom as pessoas lerem o manuscrito de Tibério. Tira muitas dúvidas que se fala por aí, do César. É Alain Massey que escreveu os manuscritos de Tibério. Pois é, esse que era o imperador de Roma. Ele nem sabia da existência de Jesus, mas as pessoas dizem que foi César que mandou crucificar Jesus, que mandou
perseguir Jesus, mas ele não tinha conhecimento dessa história, porque ele estava, como eu disse, já cuidando do seu livro, do seu manuscrito, da sua autobiografia. Mas foi dado como se fosse ele quem condenou Jesus. Na realidade não foi, ele nem sabia da história. Bom, as autoridades romanas prenderam Jesus, queriam prender Jesus porque ele era uma pessoa subversiva. Ele subverteu a ordem e o Estado de Direito com as suas ideias, dizendo que ia ter um novo reinado. Por isso ele foi perseguido para ser preso. Como ele já sabia que ia ser preso, ele continuou fazendo sua pregação. E na quinta-feira, que ele próprio Jesus já sabia que seria a última ceia, ele convocou os seus apóstolos. Olha só, ele sabia que era a última ceia. Os demais não. Ninguém sabia que era a última ceia. Mas ele sabia. Jesus, na sua santidade, sabia que só era o último dia que ele ia ficar com seus amigos, com seus apóstolos, comendo, fazendo sua ceia. E na noite da ceia, Simão Pedro, que era o principal apóstolo, o primeiro apóstolo de Jesus, disse: meu Senhor, estarei com o Senhor em todos os momentos da nossa vida e na morte. E Jesus disse a Pedro: Pedro, tu has de me negar 3 vezes antes do galo cantar. E exatamente quando Jesus foi preso, Pedro Romano, e Pedro estava de junto, e perguntaram a Pedro: se eu conheci, eu nunca vi, não conheci. Ele negou 3 vezes a Jesus. Jesus sabia que ia acontecer isso, e perdoou Pedro. Bom, na hora da ceia, como era de costume, Jesus partia o pão e dava aos seus amigos, aos seus apóstolos para comer. E nesse dia ele disse, partiu o pão e disse: todos tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para o perdão dos pecados. Palavra de Jesus, foi as últimas palavras dele na ceia. Todos receberam o pão, o pedaço de pão de Jesus, de frente, olhando a face de Jesus. Mas só um dos apóstolos ficou de lado, não olhou para a face de Jesus. Porque ele já tinha vendido a Jesus para o romano por 30 moedas de prata. Mas Jesus sabia. Se fala muito da traição de Judas, mas Jesus sabia que não era traição, ele sabia que ia acontecer aquilo. E Jesus disse ao seu amigo Judas Iscariotes: Judas, faça o que o seu coração mandar. Quer dizer, Jesus sabia que ele ia trair, que Jesus ia ser preso, ia passar por todas aquelas dificuldades da vida. Olha, então, Jesus foi preso. Procuraram Jesus e os soldados romanos prenderam Jesus. Ele foi levado à presença do rei da Judéia, porque a Judéia era a província do Império Romano. Tinha o rei, mas quem mandava no reinado da Judéia eram os romanos. Herodes, que era o rei, ele foi levado para Herodes, para que Herodes o condenasse. Mas Herodes não tinha capacidade, porque a subversão da ordem do Estado de Direito foi contra os romanos. E ele não tinha nada a ver. Ele era o rei da Judéia, mas não tinha nada a ver com Roma. Então ele se negou a condenar Jesus, fazer interrogatório a Jesus. E mandou para Pôncio Pilato. Quem era Pôncio Pilato? Procurador de Roma e o governador de Jerusalém. Então Jesus foi ser interrogado por Pôncio Pilato. Depois do interrogatório, Pôncio Pilato perguntou: tu és o rei dos judeus? Ele disse: tu o dizes. Ele não disse que era rei dos judeus, tu o dizes. Pôncio Pilato não viu nenhum crime de Jesus. Convocou o povo para julgar Jesus. Aquele mesmo povo de Jerusalém que aclamou Jesus naquele domingo, que depois ficou consagrado como Domingo de Ramos, foi quem condenou Jesus, o povo de Jerusalém. Existia na época lá um criminoso chamado Barrabás, assassino da pior qualidade.
ladrão, assassino, estava preso, só precisa ia ser julgado para ser condenado